Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Francisco. Tenho 52 anos e sou do Ceará. Nasci e me criei em um sertãozinho que aqui chamamos de Queimados. É uma localidade bem pequena e todo mundo se conhece. Temos uma pracinha, uma escola e uma igreja também. Mas embora tenha todas essas coisas por aqui, sempre preferi ir nos municípios vizinhos, pois lá a animação é maior e tem mais gente para conhecer. Porém, foi numa ida para esses municípios que vi a coisa mais feia da minha vida. O ano era 1997. Estava em plena época de São João. Lembro que nesse tempo, o meu pai até fez uma grande fogueira na frente de casa, o que não foi diferente na noite em que tudo aconteceu. Estava aquela animação por aqui, mas mesmo assim queria sair. Não gostava de ficar em casa. Foi então que o Antônio, meu amigo, me disse que ia ter um chitão na cidade vizinha. Esse meu amigo falou assim: "Vamos, Francisco, a gente vai no último ônibus e volta a pé pela estrada de carroçável. Não tem perigo não." Como a gente era acostumado a fazer aquilo e nunca havia dado nada de errado, aceitei na mesma hora o convite. Pois, como disse, não queria ficar aqui em casa. Eu queria sair para curtir. Pois então, Sam, quando chegou a noite do ocorrido, me arrumei e fomos pegar o último ônibus, que passava às 8 da noite. Lembro que naquele dia, a lua brilhava bastante no céu. Ia dar certo para a gente voltar pela estrada de carroçável, já que a luz da lua iria clarear o caminho. Não demorou muito para o ônibus chegar, então subimos e fomos para esse lugar. Assim que chegamos, já vimos toda aquela animação, cheio de gente bonita e muita comida típica. Tinha canjica, bolo de milho, pamonha e muito mais. Curtimos bastante aquela noite. Dançamos, conhecemos algumas garotas, mas mal sabíamos da coisa que estava à espreita e que íamos dar de cara com aquilo na estrada. Fui animado assim até terminar, que foi lá para as 2:30 da madrugada. Ainda tentamos pegar uma carona, mas ninguém parou para a gente. Mas isso já era previsto. Então fomos sozinhos e a pé por aquela estrada de carroçável. Estávamos naquela resenha jogando conversa fora. Íamos rindo e falando das moças que vimos naquela noite. Foi quando de repente começamos a escutar aos poucos como urros. Até parecia-se um cachorro raivoso. Ouvindo aquilo, perguntei assim para o Antônio: "Tu tá ouvindo isso também?" Então ele me respondeu: "Deve ser coisa da nossa cabeça, Francisco. Continua andando." Eu queria acreditar naquilo, achar que era coisa da minha imaginação, mas não. Estava alto e parecia muito real. Foi quando de repente vimos uma coisa preta no meio do caminho. Devia estar a 100 metros da gente. Eu então falei outra vez: "Tu tá vendo aquilo, Antônio?" Então o Antônio olhou para aquilo e falou assim: "Ei, caboclo, eu já te vi, viu? Se tu vier roubar a gente, eu vou te dar um tiro." Aquilo que até então que parecia estar de costas pra gente, se virou e começou a olhar em nossa direção. Então ficou de 4 e começou a correr rapidamente, vindo atrás de nós. Com desespero, começamos a correr também, e gritando por socorro. Para completar o nosso azar, tropeçamos e caímos dentro de uma vala. E foi nesse momento que vi a coisa que nos perseguia. Aquilo chegou bem perto da gente, e quando já ia atacar, ouvimos 2 tiros de longe. Depois daqueles tiros, escutei um urro muito alto, e às pressas aquele bicho saiu correndo. Foi quando olhamos lá para o outro lado da vala, que vimos um homem de pé,
com seu 38 na mão. Aquele sujeito falou assim: "Levanta os dois e vem pra cá, porque aquela coisa ainda pode estar por aqui." Muito assustados, nos levantamos e ficamos do lado do homem. Logo depois disso ouvimos outro urro, só que dessa vez estava bem longe. O homem então trocou as 2 balas e falou assim: "Vamos andando, meu povo, aproveitar que o bicho tá bem longe." Então nós 3 fomos andando. O homem perguntou o que estávamos fazendo naquela estrada, ainda mais aquelas horas. Assustado com tudo aquilo, expliquei dizendo que fomos para o Chitão. E como não tinha ônibus, nem ninguém deu carona pra gente, preferimos voltar para casa de pé. Foi quando demos de frente com aquela coisa. O que era aquilo que correu atrás da gente? O senhor sabe? Perguntei para o homem, e ele me respondeu assim: "Aquele bicho é um lobisomem. Estava com 1 hora que estava atrás dele. Estava ali pescando no açude. Foi quando vi aquele maldito comendo meus peixes. Na mesma hora corri atrás dele, mas acabei me perdendo. Foi quando escutei a gritaria de vocês e me dei de cara com o bicho outra vez. Acertei 2 tiros que ele correu. Vocês deram muita sorte porque eu estava armado, já que para mim é raro sair de casa armado com meu 38. Quando escutei o que aquele homem falou, me deu foi mais medo, pois ainda achava que era uma raposa ou onça, e não um lobisomem. Então fiquei olhando de um lado para o outro, para ver se o bicho voltava para nos atacar, mas ele não retornou. O pescador veio com a gente até perto de casa, e depois tomou rumo indo para a sua, assim como Antônio também. Eu tenho que admitir, Sam, que aquele homem foi muito corajoso de ter ido atrás de um lobisomem, pois o bicho, além de alto, parecia ser mais forte que 2 homens. Ainda bem que ele estava por perto para nos salvar. Por Deus, até hoje nunca mais me encontrei com nenhuma coisa estranha por essas estradas. Mas sempre que chega nessa época de São João, lembro desse estranho ocorrido e sempre conto para quem quiser ouvir. Boa noite.